Boa noite, igreja. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, mais uma vez é uma bênção estar aqui diante da nossa comunidade, trazendo a palavra de Deus. E hoje nós vamos concluir a série que nós iniciamos no dia 25 de julho. A série Ânimo para Prosseguir. Desde então nós passamos por toda a epístola de 1 Pedro. Pedro está escrevendo essa carta para um grupo de irmãos que estavam na província da Galácia do Norte, que atualmente ficaria ali na região da Turquia. A Galácia do Sul foi o destino da viagem, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E Pedro está alcançando justamente o grupo que o apóstolo Paulo não havia alcançado. E esses irmãos, para os quais Pedro está escrevendo, estão sofrendo uma forte perseguição por causa da fé deles. Então, aqueles irmãos estavam perambulando ali por aquela área. No capítulo 1, no sermão Esperança que Transforma, Pedro reafirma que, como cristãos e cidadãos de um reino que não é deste mundo, nós passaremos por aflições. Mas essas aflições, meus irmãos, não durarão para sempre. Mas nós devemos permanecer, sim, santos e nos mantermos obedientes à verdade. No capítulo 2, no sermão Testemunhas da Sociedade, nós somos alertados a manter um bom procedimento na sociedade, darmos bom testemunho, tanto para crentes quanto para descrentes, e respeitarmos as autoridades para que Deus seja glorificado por meio da nossa vida. Na primeira parte do capítulo 3, no sermão Testemunhas em Casa, o casal cristão é instruído a glorificar a Deus por meio do seu casamento. A mulher honrando o seu marido e o marido honrando a sua mulher. A partir do versículo 8 do capítulo 3, no sermão Afaste-se do mal, busque o bem, nós somos instigados a abandonar o nosso senso de justiça pessoal e não retribuirmos o mal com o mal. Pelo contrário, ainda que fazer o bem nos leve a um sofrimento, esse é o caminho que nós devemos seguir. Na semana passada, no sermão Viva para Deus, Sofra para o Evangelho, ele se baseou no capítulo 4 e nos chamou a atenção para que nós pudéssemos fazer uma análise das motivações para o nosso sofrimento. Se nós sofremos por causa das nossas más escolhas e por causa das nossas más ações, então nós temos que buscar em Jesus um novo caminho. Mas se nós sofremos por causa do Evangelho, esse é um motivo de grande alegria diante de Jesus. E finalmente, meus irmãos, nós chegamos aqui ao último capítulo, capítulo 5. E o tema do sermão de hoje será Mantenha-se alerta no mundo. Então vamos nos dirigir a esse texto, meus irmãos. Eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5. Amém? Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e na testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer.
Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considera... Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Jesus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. E mais uma vez, Senhor, nós ansiamos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Nós cremos, Senhor, no milagre da pregação da Tua palavra. Nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor, para nos constrangir, para nos transformar, para nos admoestar, Jesus. E é por isso que nós oramos que nessa noite o Senhor possa falar conosco por meio da Tua palavra, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, gostaria de pedi-los que pudesse manter a Bíblia aberta, que a gente vai percorrer aqui o capítulo 5. Nós podemos perceber aqui, meus irmãos, logo de início, que Pedro vai se dirigir a 3 públicos diferentes. No primeiro bloco, ele está se dirigindo aos presbíteros da igreja, aos líderes da igreja. No segundo bloco, ele vai se dirigir aos mais jovens. E, por último, ele vai se dirigir a toda a igreja. O capítulo 5 começa com uma conjunção coordenativa conclusiva, o portanto. Isso quer dizer que Pedro está concluindo uma ideia que está vindo anteriormente. E que ideia é essa? Essa ideia nós conseguimos ver justamente no finalzinho do capítulo 4. Pedro estava falando aqui sobre o sofrimento pelas provações e que aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao Criador e praticar sempre o bem. Mas a verdade é que isso não é nem um pouquinho fácil, né, irmãos? Não é muito fácil nós confiarmos plenamente em Deus. Não é muito fácil nós confiarmos plenamente no Criador. É muito fácil, na verdade, a gente deixar se abater pelos problemas, pelos desafios que aparecem ao longo da vida. E é por isso que Pedro está pedindo aos presbíteros que ajudassem o povo de Deus, que pastoreassem o povo de Deus, para que eles pudessem fazer tudo aquilo que Pedro está dizendo para que eles façam desde o capítulo 1. Mas primeiro, eu queria conversar com os irmãos o que é exatamente presbíteros. Quem são essas pessoas? O que significa a palavra presbítero que aparece aqui nesse texto? A palavra presbíteros, no grego, quer dizer anciãos, mas não necessariamente uma pessoa que é mais idosa, mas com certeza uma pessoa que é mais experiente, mais prudente. E como a experiência normalmente vem com o tempo, normalmente essas coisas
se misturam. Mas às vezes, ser um ancião, ser o mais velho, não significa ser o mais prudente, não significa ser o mais sábio. E por isso, alguns mais jovens se encontravam na condição de presbítero. E um exemplo disso na Bíblia é o caso de Timóteo. Os presbíteros, assim como acontece hoje na igreja presbiteriana, no tempo bíblico, os presbíteros eram eleitos pela igreja de Cristo, como pastores do rebanho. Em princípio, não existia uma distinção entre pastor e presbítero. Todo presbítero era um pastor, e isso fazia parte da função dele. Mas com o passar do tempo e com o crescimento da igreja, passou a haver a necessidade de que alguns desses presbíteros se dedicassem exclusivamente ao ensino da palavra de Deus, ao pastorado. Então, nesse caso, eles precisariam ser sustentados financeiramente pela igreja, pela comunidade. E aí que você encontra, numa das últimas cartas do Novo Testamento, em 1 Timóteo, capítulo 5, o apóstolo Paulo demonstrando que haviam presbíteros que se dedicavam ao governo da igreja e à administração da igreja, e outros que se dedicavam ao ensino da igreja. E ao longo do tempo, o presbítero dedicado ao ensino começou a ser chamado de pastor. E o presbítero, que estava dedicado à administração, ao governo da igreja, continua sendo chamado como presbítero. Mas ambos, tanto o pastor quanto o presbítero, são presbíteros de acordo com a palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela traz duas nomenclaturas para isso. O pastor, ela vai chamar de presbítero docente. E o presbítero que nós chamamos hoje é o presbítero regente. Há ofícios diferentes. O pastorado, há o presbiterato, há a diaconia. Mas não existe nisso uma hierarquia. Ninguém está acima de ninguém. Tudo isso são funções, são ofícios na igreja, mas não há nisso uma hierarquia. E aqui, meus irmãos, eu queria ressaltar que logo de cara, nesse primeiro versículo, a gente já vê derrubada a tese de que Pedro foi o primeiro papa da igreja, o primeiro bispo da igreja. Pedro aqui, meus irmãos, não está se colocando acima de ninguém como o Papa hoje está. O que Pedro está dizendo? Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles. Ainda que Pedro seja um apóstolo, ele não se coloca acima de ninguém, de nenhum outro presbítero. Na verdade, o primeiro homem que foi indicado como bispo universal da igreja, como o Papa, se deu no ano de 607, quando o imperador romano Flávio Focas acabou nomeando o Bonifácio III como bispo de Roma, como o Papa. É ali que essa instituição do papado se iniciou. Mas um documento do século VIII, que é chamado de As Falácias Decretais de Isidoro, que foi feito na França, tenta retroagir o papado a Pedro. E Rui Barbosa, comentando essa obra, vai dizer que essa, na verdade, foi a maior mentira literária do mundo. Foi o maior embuste literário do mundo, porque acabou sustentando uma instituição, o papado, por mais de 1000 anos, com uma mentira. Dito isso, Pedro repete aos demais presbíteros o comando que o próprio Jesus deu a ele, o comando de pastorear a sua igreja. Vocês se lembram quando Jesus disse para que Pedro pudesse pastorear a igreja dele por 3 vezes? Esse mesmo ele está direcionando aos presbíteros da igreja, aos líderes da igreja. Mas vejam aqui, meus irmãos, as instruções que Pedro está dando. Olhem por ele. Ele quem? O rebanho de Deus. Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhes forem confiados,
mas como exemplos para o rebanho. E infelizmente, meus irmãos, hoje em dia, em muitas igrejas, existem pastores, existem presbíteros que veem a sua responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus como um fardo muito pesado, como uma obrigação. Eles já não sentem mais prazer em ensinar, não sentem mais prazer em cuidar da igreja. Mas é bem verdade, meus irmãos, que muitas vezes nós, como ovelhas, contribuímos um pouquinho para isso, né? Nós somos ingratos, nós achamos que o presbítero, que o pastor não está fazendo mais do que a obrigação dele, que o pastor não tem sentimentos, ele não tem direito de se sentir mal, ele não tem direito de pedir ajuda e que ele tem que estar 100% do tempo dele disponível para atender aos nossos problemas. Mas o fato é que os pastores também não podem esperar esse tipo de gratidão das ovelhas. Porque o próprio apóstolo Pedro está dizendo aqui que a recompensa não virá das ovelhas, mas virá do próprio Deus. A recompensa é a imperecível coroa da glória que receberão do próprio Deus. Então, meus irmãos, vamos, como ovelhas, cooperar também para a saúde dos nossos líderes, para a saúde dos nossos pastores, amém? Existem também, meus irmãos, presbíteros, existem pastores que são gananciosos, que são preocupados só com dinheiro. Um pastor, meus irmãos, jamais pode escolher pastorear uma igreja A em detrimento de uma igreja B só por causa do salário dele. É verdade que, biblicamente, os pastores, os bispos da igreja, têm o mesmo significado, eles devem ser sustentados pela igreja, para que eles possam praticar esse ofício, possam colocar em prática esse ofício. Mas o ministério não pode se resumir ao dinheiro, meus irmãos. O salário de um pastor não pode ser crucial para que ele escolha pastorear uma igreja ou não, que ele abandone uma igreja. Porque, na verdade, se o seu ministério tem um preço, então, na verdade, ele não é um ministério. Ele é um comércio. Tem pastor, infelizmente, eu vi isso na internet, na OLX. Pastor vendendo a igreja de porteira fechada, com um crente tudo lá dentro. Vendo a igreja de X metros quadrados, com tantos fiéis, que arrecada X reais por mês. Portanto, olha o completo absurdo que é isso. Essa ideia, meus irmãos, é absurda. Porque, na verdade, não existe um pastor que é dono da igreja, um pastor aqui de carne e osso. Na verdade, o dono da igreja é Cristo. Ele é o supremo pastor. Não existe dentre nós alguém que seja dono aqui dessas quatro paredes. Jesus é dono da igreja presbiteriana do Barreto. Jesus é dono dessa igreja, meus irmãos. Não existe nenhum dono aqui. Apenas Ele. O presbítero, quando ele é ganancioso, ele toma decisões erradas na gestão da igreja. A igreja, ela não é nenhuma empresa que tem o objetivo de lucrar. É verdade que a igreja se assemelha muitas vezes a uma empresa, porque ela tem CNPJ, ela tem entradas e saídas, ela é uma pessoa jurídica. Mas a igreja não tem o objetivo de lucrar. O lucro da igreja é para o reino. O lucro da igreja, o que a igreja deve perseguir é a expansão do reino de Deus. Não é encher os bolsos dos seus líderes. Não é pregar uma prosperidade que a própria Bíblia condena. A igreja de Cristo verdadeira não prega isso. A igreja de Cristo não persegue o lucro. Ela persegue a pregação do evangelho. Há também, meus irmãos, e isso há também agora na fala do Pedro, há muitos pastores que são ditadores. Vejam aí. Não hajam
Versículo 3. Não hajam como dominadores os que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Tem pastor que é completo ditador. É do meu jeito. Se não for do meu jeito, porta para fora. Não tem nenhum tipo de tolerância. Agora, é claro que o pastor precisa ser firme com relação à palavra de Deus. O pastor precisa ser firme quando ele prega, quando ele defende a palavra de Deus. Agora, quando o pastor está se relacionando com as pessoas, quando o pastor lida com as pessoas, ele precisa ser um ditador. E agora, eu vou falar diretamente aos meus colegas, aos meus irmãos, que são seminaristas como eu, e para vocês que não são seminaristas, mas nutrem no coração o desejo de serem pastores, de serem presbíteros, de serem líderes da igreja. Olha, meus irmãos, o tamanho da responsabilidade que é cuidar da igreja de Cristo. As ovelhas não são nossas. Essas ovelhas, cada um de nós que estamos aqui, são entregues ao pastor para que ele possa cuidar temporariamente delas. Porque, na verdade, cada um de nós somos, na verdade, ovelhas do Supremo Pastor. Quem é o nosso pastor supremo? É Cristo, é Jesus. E aqui, o pastor Arthur, os nossos presbíteros, estão nessa condição atualmente, têm essa responsabilidade grandiosa de cuidar dessa igreja, de cuidar de nós. Mas a verdade é que a responsabilidade é tão grande justamente porque nós não somos ovelhas dele no final das contas. Nós somos ovelhas de Cristo. E é por isso que os pastores, que os líderes da igreja precisam cuidar de maneira adequada dessas ovelhas, porque Jesus vai cobrar deles. Paulo diz que se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja, excelente obra deseja. Mas é preciso, meus irmãos, que o nosso coração, o nosso aqui, seminarista, você que tem o desejo de ser pastor um dia, que o nosso coração esteja no lugar certo, para que o nome de Jesus seja exaltado por meio do nosso ministério. Do contrário, nós só faremos destruição para o reino de Deus. Se nós não estamos no lugar certo, nós só contribuiremos de maneira negativa para o reino de Deus. E essa responsabilidade que os pastores carregam, nós, principalmente nós aqui no sistema de governo presbiteriano, que elegemos os nossos presbíteros, precisamos entender dessa responsabilidade, porque essa responsabilidade também é nossa quando nós elegemos esses irmãos. Quando nós elegemos um diácono, quando nós elegemos um presbítero, os oficiais da igreja. E é por isso que nós precisamos orar por esses irmãos. Porque a responsabilidade sobre eles é muito grande. A gente precisa orar todos os dias pelos líderes da igreja, porque o diabo está ao redor. Nós precisamos orar pelos nossos pastores, pelos nossos presbíteros, pelos nossos diáconos, para que Deus possa sustentar esses irmãos na caminhada que é muito difícil. Quando a gente for eleger, meus irmãos, esses oficiais, a gente precisa votar pelos motivos certos. Em 1 Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 ao verso 7, nós vemos uma lista de requisitos que um presbítero da igreja precisa ter. E logo em seguida, nós vemos também uma lista de requisitos que um diácono precisa ter. Sempre que houver eleições, é a nossa responsabilidade como igreja avaliar esses irmãos de acordo com o que a palavra de Deus está determinando. A gente não pode, meus irmãos, eleger um irmão porque ele é nosso amigo, porque ele é nosso parente. Isso não é motivo para elegermos um oficial da igreja.
A gente deve eleger um irmão da igreja porque nós sabemos, um oficial, porque nós sabemos que eles correspondem aos requisitos mínimos bíblicos para essa função. Ou, do contrário, esse irmão que foi eleito sofrerá. A igreja sofrerá. E essa será nossa responsabilidade, porque nós não usamos a palavra de Deus para eleger esses líderes da igreja. A partir, meus irmãos, do verso 5, primeira parte do verso 5, precisam se sujeitar aos presbíteros, aos líderes, ou ele está dizendo, de forma generalizada, que os mais jovens precisam respeitar os mais velhos? O que será que Pedro está querendo dizer com isso? Simon Kistemaker, um comentarista do Novo Testamento, que o nosso pastor é muito fã, ele afirma que, na verdade, deve haver aí uma intercambialidade nessas ideias. Uma ideia não exclui a outra. O que Pedro está fazendo aqui? Na verdade, Pedro está dizendo duas coisas nessa frase. A primeira coisa que Pedro está dizendo é que a igreja, sim, deve se sujeitar aos presbíteros, aos líderes da igreja. Ao passo que os mais jovens também precisam se sujeitar aos mais velhos. E é interessante essa puxada de orelha que Pedro está dando nos mais jovens, porque ela deve ser interpretada da mesma maneira, com a mesma intensidade que o puxão de orelha que Pedro deu nos líderes. Porque ele começa o versículo 5 dizendo assim: do mesmo modo, ou seja, com o mesmo peso que eu estou cobrando dos presbíteros, estamos cobrando também dos jovens. Aquela frase, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu não sei se essa coisa só de Minas Gerais que tem isso, não sei se aqui tem. Tem, né? É universal. Da mesma maneira que os presbíteros devem seguir todas aquelas recomendações que nós falamos anteriormente, a igreja deve se submeter aos presbíteros, deve se submeter aos pastores, assim como os mais novos devem se submeter aos mais velhos. E aqui tem um ponto muito importante, meus irmãos. Não existe cristianismo verdadeiro sem submissão. Aliás, submissão é o assunto que Pedro está falando aqui, está levantando essa bola desde o capítulo 2. A submissão às autoridades, a submissão dos servos para com seus senhores, dos empregados para com seus patrões, a submissão da esposa para com seu marido, a submissão dos jovens para com os mais velhos. Um crente precisa respeitar os mais velhos, ele precisa respeitar os presbíteros, os anciãos da igreja. Ao passo que os anciãos também precisam ser exemplo. Para que eles sejam respeitados, eles precisam ser exemplo para a igreja. Um jovem ele não pode chegar para alguém mais velho para dizer o seguinte: você está velho demais, você não sabe de nada não. Você está desatualizado. Acorda. O que você está falando aí não faz mais sentido no século XXI, nós estamos no século XXI. Um jovem, num ônibus, não pode ver um idoso em pé do seu lado, segurando na alça, balançando para lá e para cá, quase caindo, e não dá lugar para esse idoso. Principalmente um jovem cristão. Isso é uma coisa moral para a nossa sociedade, mas principalmente para o cristão, porque o cristão deve aprender que os mais velhos precisam ser respeitados. Por isso, a gente sabe que cabelo branco, meu pai sempre fala isso comigo, meus cabelos brancos contam muitas histórias e passaram por coisas que você ainda não passou e talvez não passe. Então nunca desdenhe do que eu tenho para te dizer. E ele tem razão. Algumas coisas, meus irmãos, nós só aprendemos com a experiência. E é por isso que nós temos que dar ouvidos para os mais velhos. A partir
da parte 2, a partir da segunda metade do versículo 5, até o versículo 7. Pedro começa a falar com toda a igreja. E vejam agora, meus irmãos, como o cristianismo é maravilhoso. Pedro continua aqui o raciocínio dele, dizendo que todos devem ser humildes uns para com os outros. Pedro já tinha dito no capítulo 4 que nós devemos servir uns aos outros de acordo com os dons que nós recebemos. Jesus, no lava-pés, já disse que nós deveríamos também servir uns aos outros. E o mesmo Jesus também disse que nós devemos amar uns aos outros. Então, notem, meus irmãos, que sempre há uma relação de mutualidade no cristianismo. Nunca é só sobre mim. Sempre é sobre mim e sobre o outro. Há sempre uma relação de mutualidade. O que Pedro está dizendo, ou por uma senhora de 98 anos. A verdade é uma só e ela precisa ser respeitada. Então nós devemos ser humildes e nos sujeitarmos uns aos outros, porque aí está uma coisa que Deus não tolera: a mania de grandeza. Aquele que se diz cristão, mas que vive de nariz em pé, ou ele não sabe quem é o Deus verdadeiro, quem Deus é de verdade, ou ele nem sabe quem ele é. Porque, meus irmãos, na Bíblia, quando nós vemos a manifestação de Deus, quando nós vemos uma manifestação teofânica, tem uma visão do próprio Deus, Deus aparecendo para alguém, o que essa pessoa que está diante de Deus faz? Ela faz o seguinte: cara, eu sou brabo, hein? Eu sou bom demais, porque o próprio Deus apareceu para mim. Apareceu para você? Para você? Não, mas apareceu para mim. Elas fazem isso? Você vê isso em algum relato da Bíblia? O que elas fazem? Deus, afaste de mim, que eu sou um pecador miserável. Senhor, tenha misericórdia de mim. A pessoa se humilha porque ela reconhece o estado dela de perdição. Não tem como, meus irmãos, nós nos aproximarmos de Deus com arrogância, com soberba. O que Pedro diz aqui, verso 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Quando você se dobra diante de Deus, Ele honra você. Agora, quando a gente se acha o maioral, quando a gente se acha o último biscoito do pacote, a Bíblia diz que nós seremos humilhados. Porque aqueles que se exaltam serão humilhados. E aqueles que se humilham serão exaltados. Lucas 14, verso 11. Podemos não ser, meus irmãos, ansiosos crônicos. Muitos aqui são. Talvez eu possa até me incluir. Mas até aquele que não é ansioso crônico sente ansiedade em algum momento da vida, certo? E talvez, meus irmãos, essa ansiedade, né, o que Pedro está dizendo, não esteja aparecendo aqui só por mera coincidência. Talvez não, realmente não está aparecendo aqui por coincidência. Notem, no verso 6, Pedro diz que nós devemos nos humilhar. E no verso 7, ele diz que nós devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Por que esses dois versículos estão juntos aqui? Talvez a ansiedade que está na nossa mente, no nosso coração, esteja ligada, na verdade, à nossa altivez, à nossa soberba. Porque no fundo, ou no topo, dependendo do grau da nossa soberba, nós nos consideramos tão bons, mas tão bons, que nós queremos ter o nosso controle, o controle da nossa própria vida. Nós achamos que ninguém é melhor que nós mesmos, nós somos melhores até mesmo que o próprio Deus para administrar a nossa vida. E por isso,
nós não conseguimos descansar e deixar a direção da nossa vida nas mãos de Deus. Porque talvez, na nossa altivez, nós somos melhores administradores do que o próprio Deus. E aí, quando a gente percebe que, na verdade, nós não temos controle da nossa vida, que nós não podemos acrescentar um côvado sequer a ela, a gente fica desesperado, a gente fica ansioso. Porque, na verdade, nós não temos o controle da nossa vida completamente nas nossas mãos. Por isso, talvez, o primeiro passo para que nós possamos vencer a ansiedade seja lutarmos contra essa altivez e nos tornarmos humildes, reconhecendo que nós não somos capazes sozinhos, que nós somos dependentes de Deus. E aí, então, nós vamos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. E é só nós olharmos, meus irmãos, para a nossa vida, que a gente consegue ver o quanto Deus tem sido gracioso com a gente. A gente pode estar no meio de um turbilhão, pode estar acontecendo muita coisa na nossa vida hoje. Mas eu duvido que você não tem nenhum motivo para agradecer a Deus. Eu duvido que você não consiga enxergar em uma coisa sequer a graça de Deus na sua vida. Se você está tendo essa dificuldade, é porque esses ruídos que estão aí no coração, dessa ansiedade, não está deixando você enxergar. Mas a verdade é que a graça de Deus, sim, está sobre a nossa vida. E por fim, meus irmãos, a partir do verso 8º, Pedro vai continuar falando com toda a igreja e vai dizer que a gente precisa se manter alerta no mundo. Então, a partir de agora, no verso 8º, Pedro vai fazer um alerta e pela primeira vez ele vai mencionar o diabo. Existe sim uma batalha espiritual, meus irmãos. Infelizmente, ela é muito banalizada por aí. Mas existe o mundo espiritual. Existe o espiritual. Sem dúvida, a gente precisa se manter alerta. A gente precisa se manter vigilantes. Porque o que Pedro está dizendo ali, o inimigo de vocês, o diabo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O diabo ele não vai devorar nenhum salvo não, meus irmãos. Aquele que é crente, aquele que é eleito, ele não é devorado pelo diabo. Mas isso não impede do diabo tentar. Isso não impede que o diabo mostre as garras dele para a gente e tente nos atacar. E nesse ataque, ele nos fira. E muitas vezes, os culpados por isso somos nós mesmos, que nós baixamos a nossa guarda e a gente dá espaço para esse ataque do diabo. Mas Pedro diz aqui para a gente quais são as armas que nós temos para vencer o diabo. Estar alertas, vigilantes, resistindo às investidas de Satanás e permanecendo firmes na fé. E de que maneira a gente pode fazer isso na prática, meus irmãos? Você tem essa resposta? Certamente, eu tenho, você tem, todos nós temos já essa resposta. Só que muitas vezes nós não praticamos isso. E qual é a resposta para isso? Para nos livrarmos dessas investidas de Satanás, para conseguirmos nos mantermos firmes, resistindo às investidas de Satanás, nos relacionando com Deus através da Bíblia, orando, falando com Deus por meio da oração, fazendo conexões que apoiem a nossa fé, buscando pessoas, buscando relacionamentos com outras pessoas que também querem viver vidas que honrem a Deus. E para isso, meus irmãos, os pequenos grupos da nossa comunidade é um belo lugar para você começar. É um belo lugar para a gente fazer amizade, um belo lugar para a gente ter conversas saudáveis. Nós não somos desse mundo, meus irmãos. E muitas vezes, quando nós estamos lá fora, tentando amizade com alguém lá de fora,
a gente tende a tentar se moldar aquela amizade. Então a gente começa a fazer algumas concessões, não é verdade? Eles começam a falar alguma besteira aqui, e você, para não ficar sozinho, não ficar do lado de fora, você vai lá assim, ninguém tá vendo. Então, não, é isso mesmo, não sei o que e tal. Mas Deus está vendo. E talvez por meio dessas amizades que você insiste em manter, que te levam para fora do caminho de Deus. Porque se você estivesse ali, proclamando o Evangelho de Cristo, sendo luz em meio às trevas, tudo bem. Eu me calava e está tudo certo. Agora, se você está sendo moldado pelo mundo, então aí que mora o perigo. Então é por isso que nós devemos ter cuidado com as nossas amizades, meus irmãos, e procurar estarmos rodeados de amigos que também querem glorificar a Deus com a vida deles. E também tem muita gente dando ouvido para o diabo. A gente não pode sentar para ouvir o diabo. A gente não pode sentar para conversar com o diabo. A gente tem que fugir da aparência do mal. Tem muito crente aí dando espaço para escutar maluquice, para escutar heresia, para escutar teologia triunfalista dizendo que o crente não pode sofrer. Onde é que tem na Bíblia isso, gente? Abre aqui a sua Bíblia agora e me mostra. Onde é que tem na Bíblia que o crente não pode sofrer? Pelo contrário, o que mais tem de exemplo na Bíblia é crente sofrendo. É crente sendo perseguido pela fé dele. O próprio Cristo, o nosso Deus, ele sofreu. Por que nós achamos, como discípulos dele, que nós não podemos sofrer? Que ousadia é essa da nossa parte em dizer que nós não podemos sofrer? A gente tem que buscar uma sã doutrina, meus irmãos. Defender, nos resguardar na nossa fé, é buscarmos uma teologia sã, uma doutrina sã, e não essas deturpações que tem por aí. Por mais que a prova seja dura, por mais que haja sofrimento na vida do crente, a graça de Deus é suficiente. Não há provação que nós podemos passar que a graça de Deus não seja suficiente para nos sustentar. Há uma promessa para nós. A gente encontra aqui no verso 10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Quanto tempo nós vamos viver aqui, meus irmãos? 100 anos? 120 anos? Qual a pessoa que você conhece, a pessoa mais velha que você conhece, com mais idade, mais idosa? 120 anos? É muita coisa, né? Uma vida de sofrimento. 120 anos sofrendo é coisa demais. Mas ainda que nós soframos por 120 anos, o que é isso em comparação à nossa vida ao lado de Cristo? Quanto tempo será que nós estaremos ao lado de Cristo? 120 anos? 1000? 1 milhão de anos? 1 bilhão? 1 trilhão de anos? Você consegue imaginar? 1 trilhão de anos? Mas é mais do que 1 trilhão de anos. É imensurável. É a eternidade. Então Pedro diz que sim, nós vamos passar por provações por um curto tempo. E por mais que você diga, eu tive uma vida de 100 anos de sofrimento, ainda Pedro está dizendo para você, Jesus está dizendo para você, é pouco. É pouco porque a vida ao meu lado é infinita. Em comparação à sua vida aqui de sofrimento, isso não é nada. Jesus também sofreu, meus irmãos,
quando passou por esse mundo. E detalhe, muitas vezes nós fazemos por merecer. Nós sofremos porque nós procuramos problema para a nossa vida. Mas Jesus não tinha pecado nenhum. Jesus não merecia passar pelo que ele passou. Mas ele passou. Por mim, por você. Ele levou sobre ele toda a culpa. A nossa culpa. O pecado que nós cometemos ontem, que nós estamos cometendo hoje. Talvez esteja aí no banco me xingando, você está cometendo um pecado. O pecado que a gente nem sabe que a gente vai cometer amanhã, todos eles foram levados sobre Cristo. Que Deus, meus irmãos, que você conhece, que sofreu na cruz por aqueles que Ele ama. Qual é o Deus que você conhece? Além de Cristo. Que Deus se entregou pelos pecados daqueles que Ele ama. Que Deus, meus irmãos, que venceu a morte e que vai triunfar pelos séculos dos séculos. Quem é esse Deus? Você pode falar o nome desse Deus? É Jesus. É aquele que está acima de todo nome. Apenas Cristo, meus irmãos, fez por nós esse ato de salvação. Nenhum outro Deus, você pode procurar em qualquer sociedade, nenhum outro Deus tem tamanho amor para com os seus, como Cristo tem. Nenhum falso Deus tem o amor que Cristo, o verdadeiro Deus, tem por nós. Então, meus irmãos, esse Cristo que sofreu por nós, está nos dizendo que nenhum sofrimento representa nada diante dele, diante daquilo que ele nos reservou na eternidade. Nada é capaz de tirar de nós o amor de Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Cristo. O amor de Deus que está em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é clara, infalível. Nós resistiremos ao diabo, porque é em Jesus que nós encontramos força para isso. Nós nos manteremos firmes na caminhada, porque é em Jesus que nós encontramos força para continuar adiante, para resistir à tentação de Satanás. Porque o próprio Cristo nos salvou, venceu desse acusador. É pelo poder de Deus, é pelo poder de Cristo e não do diabo que nós vivemos. E é por isso que nós temos esperança, meus irmãos. É por isso que nós temos a esperança da vida eterna. E é por isso que mesmo quando as coisas estão difíceis aqui, mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando nós perdemos alguém querido, quando nós perdemos o nosso emprego, quando nós sofremos com a criminalidade, nós ainda assim temos motivos para nos alegrar. Porque isso em comparação ao que nós viveremos na eternidade com Cristo, onde não haverá choro, onde não haverá lágrimas, onde não haverá sofrimento, é nada. Amém? Que o Senhor Jesus possa nos capacitar para todos os dias dizermos não para as armadilhas que Satanás coloca diante de nós. Amém? Vamos orar?
Jesus querido, obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz, Senhor. Obrigado por esse favor imerecido em nossas vidas, Jesus. Obrigado, Senhor, porque sim, o que nós merecíamos é a perdição eterna, é o sofrimento eterno, é o inferno. Mas o Senhor nos resgatou de lá. Mesmo, Senhor, com os nossos defeitos, com os nossos pecados, o Senhor nos amou. O Senhor nos entregou, Senhor, o teu amor. E hoje, a esperança da vida eterna é aquilo que nos dá força, Senhor, para seguirmos adiante. Nós pedimos, Jesus, transforma o nosso coração. Abençoe, Senhor, a liderança da nossa comunidade, a cada um dos presbíteros. Abençoe o pastor Arthur. Abençoe, Senhor, os diáconos. Abençoe toda a liderança, Senhor, da tua igreja. Faça com que esses irmãos, Senhor, tenham as suas forças renovadas, o seu ânimo renovado, Senhor, porque nós sabemos que o caminho é difícil, a caminhada é difícil, mas a vitória é certa. Jesus, nós oramos também para que os nossos jovens possam respeitar os mais velhos, para que nós possamos respeitar os nossos pais, os nossos avós, para que nós possamos resplandecer a tua glória em qualquer relacionamento, onde quer que nós estejamos. Senhor, abençoe a nossa caminhada, que nós possamos dizer não às armadilhas de Satanás, que nós possamos, Senhor, todos os dias dizer não à nossa essência pecaminosa e dizer sim a uma vida de santidade diante de Ti. Nos capacite, Senhor, nos dê coragem. Nós agradecemos, Senhor, no Teu nome, porque nós cremos que mesmo em meio às trevas, mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor está conosco. O Senhor nunca nos abandonará. E nós temos hoje a esperança da vida eterna, não por nós, mas pelo que o Senhor fez por nós. Então nós agradecemos, Senhor, por isso. Nós agradecemos no nome daquele que é digno de todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.